Olá pessoal, tudo bem? Dr. Yuri. Bom, pessoal, para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu gosto bastante das redes sociais, né? É uma forma de a gente ter um contato mais próximo com os pacientes, né? A porta de entrada de muitos pacientes na nossa clínica, no nosso consultório, né? Hoje eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho LinkedIn. Agora a gente está com uma rede nova, que é o Telegram, né? Eu convido todo mundo que tem interesse em cirurgia plástica, as minhas pacientes todas já estão lá, as novas pacientes também estão entrando. Todos os pacientes que têm interesse em fazer uma cirurgia plástica, né? Ou que querem se operar, ou que ainda estão pensando, ou que conhecem alguém, ou que gostam do assunto de cirurgia plástica, eu convido todas a se inscreverem no meu canal do Telegram. Eu vou deixar depois aqui o link para vocês poderem mandar para outras pacientes também que têm interesse. E convido todas a se inscreverem no meu canal do YouTube. Então, hoje eu programei, né, eu fiz uma enquete no meu Telegram sobre quais as cirurgias que vocês mais gostariam de saber. Então, essa enquete foi respondida por vocês, né? A nossa vencedora foi a lipoaspiração, lipoescultura, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa cirurgia, né? Muitos pacientes têm dúvida, é normal, né? Muitas até colegas de profissão também têm dúvida, se confundem o que é lipoaspiração, lipoescultura, abdominoplastia, são muitos nomes, né? Muitos nomes técnicos. Então, meu intuito, meu objetivo é que seja algo bem fácil de entendimento. Não adianta eu falar termos muito técnicos porque vocês não vão captar, né? Esse vídeo é feito para você. Então, tem interesse em fazer uma cirurgia plástica. Então, é muito importante que você entenda, né, o que é essa cirurgia que você está pensando em fazer ou que você conhece alguém que vai fazer, né? Até para que você também saiba, no pós-operatório, como ajudar essa paciente, certo? Então, o que é a lipoaspiração? O que é a lipoescultura? Por que isso causa tanta confusão na cabeça das pacientes? A lipoaspiração, ela é a retirada de depósitos de gordura, né? Esses depósitos de gordura, eles estão localizados nas mais diversas regiões do corpo, né? Quais são as mais comuns? As mais comuns são a região do abdômen, a região dos flancos, que são os pneuzinhos atrás, né? Que as pacientes chamam de bordinha, de catupiry, muitas vezes, né? Região das coxas, região do culote, região dos braços, gordurinha da região da axila, papada, né, joelho, então muitas áreas. Essas áreas, elas são áreas de depósito de gordura. É muito comum essa região depositar gordura. Comum depósito de gordura nessas regiões, né? Então, a definição da lipoaspiração é essa. A gente tira a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, né? Ele é feito em bloco cirúrgico, em um ambiente controlado, geralmente no hospital. E a lipoaspiração é a retirada desses depósitos de gordura, né? Bom, quando a gente pensa em fazer uma lipoaspiração, muitas das dúvidas da paciente é: doutor, eu preciso fazer só uma lipoaspiração? Eu tenho que fazer uma abdominoplastia? Qual que é a diferença entre uma lipoaspiração e entre uma abdominoplastia? Antes de falar da abdominoplastia, qual que é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Né? Que tem muita... Às vezes esses nomes eles vêm com variações, lipoenxertia, lipofilling, tem nomes em inglês também, então acaba gerando uma confusão imensa, né? Bom, então lipoaspiração é quando a gente retira esses depósitos de gordura, que estão localizados nessas mais variadas regiões. A gente pode ter todas as regiões acometidas, pode ter uma só, pode ter duas, pode ter mais de um lado do que do outro, podem haver até assimetrias entre um lado e o outro do corpo. Isso é a lipoaspiração. A lipoescultura é quando a gente vai fazer uma escultura, quando a gente vai retirar essa gordura, a gente vai colocá-la em outra região do corpo. Aonde que a gente pode colocar a gordura? Existem várias regiões, né? A gordura é um excelente preenchedor, né? A região mais comum que a gente coloca é no glúteo, né? A gente tira a gordura da região das costas, dos flancos, do culote, e a gente pode fazer um contorno, a gente pode melhorar alguma assimetria, alguma deformidade, alguma depressão, né? Ou melhorar o aumento do glúteo, melhorar a forma desse glúteo, né? Deixando ele mais proporcional ao corpo da paciente. Bom, essa é uma das regiões. Outras regiões que a gente pode colocar também é a região da mama, né? A gente utiliza muito a gordura retirada dos flancos, culote, abdômen, para fazer contorno de mama.
né? Algumas pacientes até inclusive da reconstrução de mama, pacientes que tiveram neoplasia, câncer de mama, né? A gente utiliza muita gordura para devolver um formato, né? Claro que a gente utiliza também outras técnicas para fazer reconstrução de mama, mas é uma das áreas que a gente pode colocar. Uma outra área que a gente pode colocar também é a região do rosto. Esses dias uma paciente me perguntou, botar gordura no rosto? Mas que estranho. Exatamente, né? Existem vários preenchedores no mercado de ácido hialurônico, o pessoal fazia antigamente com metacrilato, né? Então a gordura ela é um excelente preenchedor para o rosto, né? Devolve contorno, devolve uma textura da pele, né? A gente pode colocar nos sulcos, bigode chinês, linha da marionete, olheiras, região das têmporas. E a gente pode também esculpir o rosto com a gordura do paciente. Então, é uma das regiões. Também pode ser colocado em áreas de depressão. O paciente fez uma cirurgia ou teve um trauma e ficou um buraco, literalmente, na perna do paciente, por exemplo. Ou o paciente teve uma queimadura. A gente pode preencher com gordura. O que é interessante essa utilização, essa função da gordura. Muitos pacientes não sabem disso, né? Bom, a gordura, obviamente que a gente pode utilizar ela como, se o paciente não quiser, a gente não precisa utilizar. Eu gosto já do tamanho do meu glúteo, não tenho ideia de colocar no rosto, perfeito. Então essa gordura ela é desprezada. E a gordura que a gente utiliza, ela tem todo um método de preparação, ela é filtrada, ela é purificada para a gente colocar de novo na área que a gente desejar, seja o glúteo, seja uma área de depressão, seja no rosto. Bom, vamos para o próximo tópico. Tem algumas dúvidas, eu vou colocando as dúvidas que foram perguntadas lá no meu Instagram. Eu deixei um box lá, uma caixinha para os pacientes me fazerem as perguntas, né? Então, para quem que é indicada a lipoaspiração? É indicada para todo mundo? Eu posso, decidi fazer, pensei hoje, eu quero fazer a lipoaspiração. Não, né? A lipoaspiração, ela é um procedimento indicado para quem? Para aquele paciente, eu posso fazer uma lipoaspiração em alguém que é obeso? Não. Né? Ela não é uma cirurgia para emagrecimento, né? Ela é uma cirurgia para melhora do contorno. Então, existem alguns critérios que são bem específicos. Obviamente que isso é conversa durante a consulta, né? Não tem como fazer uma consulta online para todo mundo, porque a gente está falando com pacientes que estão dentro do peso, pacientes que estão acima do peso, pacientes que estão muito acima, então depende muito da onde que cada paciente se encontra. Então, assim, primeiro, não é uma cirurgia para emagrecer, né? É uma cirurgia para devolver o contorno. É para aquela paciente que ela está até acima do peso, né? Ela tem um sobrepeso, ela até tem um limite, ela está no limite entre sobrepeso e obesidade, mas depende muito do biotipo de cada paciente, né? E ela tem esses depósitos de gordura. Ela já foi para academia, ela já contratou um personal, ela já faz dieta, ela já tem essa consciência e as gorduras não saem, né? Ela não consegue definição do abdômen, dos flancos, das costas, ela não consegue um contorno corporal bonito, porque essa gordura ela está literalmente enraizada ali, tá? Então a lipoaspiração ela é um excelente procedimento para quê? Para a gente devolver o contorno, devolver a forma às regiões do corpo dessa paciente, certo? Então, mas é muito importante a paciente ter essa consciência de que não é uma cirurgia para emagrecimento, né? Outra, a paciente não pode ter excesso de pele, né? Se a paciente tem um excesso de pele, tem pele sobrando nesse abdômen, bom, talvez então você precise de um outro procedimento, que é a abdominoplastia, né? A lipoaspiração, essas são características muito importantes, né? O comportamento da paciente, dieta, exercício físico. É uma paciente que não pode ter excesso de pele também, né? A paciente até pode ter tido uma gestação, ela teve lá um filho, 2 filhos e ela é felizarda, não teve excesso de pele. O abdômen retornou, não tem diastase, ela tem só um acúmulo de gordura. Isso é mais difícil de acontecer, mas as pacientes também aparecem no consultório pós-gestacional, né? Pós-gestação, tive 2 filhos, tive uma paciente com 3 filhos, por incrível que pareça, não tinha excesso de pele, só acúmulo de gordura. Isso acontece também. Bom, então se você tem excesso de pele, então a cirurgia mais indicada para você provavelmente seja a abdominoplastia. Qual que é a diferença? Esse é um assunto que eu vou abordar em um outro vídeo só sobre ele, falando só sobre a abdominoplastia, para quem que a gente indica os tipos de abdominoplastia, né? Mas é uma diferença. A abdominoplastia, ela é um procedimento indicado para quem tem excesso de pele, para quem tem uma flacidez abdominal, tem presença de estrias, né? A paciente que tem diastase abdominal, que é aquele afastamento dos músculos, muitos pacientes chamam isso de estômago alto, né? Aquele afastamento muscular.
Então a diferença básica entre a abdominoplastia, que a abdominoplastia, a gente já viu a diferença entre os pacientes que a gente indica para cada uma, né, na cirurgia. Mas basicamente a abdominoplastia é um procedimento cirúrgico, né, então em que existe um corte, né, de um lado ou outro, em que é feito um descolamento dessa pele, dessa gordura, em que é feita a costura desse músculo, é retirado esse excedente de pele. A abdominoplastia pode ser feita junto com a lipo? Claro, pode ser feita junto com a lipo. A grande maioria dos pacientes tem indicação para fazer lipoaspiração também. Por quê? Porque essa paciente ela tem excesso de pele, ela tem a diastase, afastamento dos músculos, e ela tem depósito de gordura nas costas, nos flancos, né? Na região das coxas, na região do culote e no próprio abdômen. Então, aí a gente otimiza o procedimento fazendo os dois juntos, a abdominoplastia junto com a lipoaspiração. Isso vai ser abordado em outro vídeo, a gente vai falar bem detalhadamente sobre cada uma dessas cirurgias. Hoje a gente fica na lipoaspiração. Então, na nossa paciente que já faz exercício, na nossa paciente que já tem uma dieta, né, já tem uma vida de certa forma equilibrada e não consegue perder esses acúmulos de gordura, né? Esses acúmulos ficam presos na paciente. Então a gente vem para ajudar a paciente indicando esse procedimento. Bom, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no meu canal aqui embaixo, né? Isso vai ajudar mais pacientes a terem mais acesso a esse vídeo também, certo? E se você gostar desse vídeo, você manda para outras pessoas que têm interesse também em fazer uma cirurgia plástica, seja via Telegram, via YouTube, via WhatsApp, pode me comentar no meu Instagram, todas as informações são válidas. Bom, então, vê que é um universo de informações. Obviamente que isso durante a consulta, a nossa consulta é de 1 hora e meia, né? Não tem como um vídeo relativamente curto, né? Não sei quanto tempo a gente está de vídeo já, mas acho que já temos uns 5, 8 minutos. A gente aborda na consulta todos esses detalhes, né? Todas as dúvidas, todas as ideias do paciente, o que pode, o que não pode, o que a gente vai conseguir, o que a gente não vai conseguir, e indicar o procedimento corretamente para essa paciente. Muito bem, bom, isso eu não vou me detalhar muito, mas existem vários tipos, né, subtipos de lipoaspiração. Existe a lipoaspiração por vibração, né, existem vários nomes, Vibrofit, Vibrolipo, Microair. Existe a lipoaspiração ultrassônica, que é o Vaser, né, que é muito conhecido também. Existe a lipoaspiração a laser, com uso de radiofrequência. Esses são subtipos de lipoaspiração, né. Existem muitos defensores dessas técnicas, eu não vou me abordar nisso, né. Existe uma linha da sociedade que é favorável à lipoaspiração com esse tipo de aparelhos, existe uma linha que é mais conservadora. O meu papel aqui não é me posicionar a favor ou contra, né? É informar vocês que existem esses tipos. Então vocês vão ouvir falar principalmente nas lipoaspirações HD, Ultra K, 4K, 5K, já estão inventando um monte de nome. Então é só para vocês terem ideia que essas variações, né, elas são utilizadas para fazer essas lipoaspirações de ultra definição. Essas lipoaspirações de ultra definição, elas são, né, indicadas para... Esse é um detalhe bem importante. Acho que o detalhe mais importante para a gente falar de lipoaspiração de ultra definição é a seleção correta do paciente. Não é para todo mundo, né? Lipoaspiração HD não é para paciente que está entre sobrepeso e obesidade, ela é para paciente geralmente que tem um índice de massa corporal, né, baixo, né, dentro da normalidade. É um paciente atlético que já segue as linhas de dieta, de exercício, né? É para um paciente bem específico essa lipo de ultra definição. Muita gente procura, eu quero fazer, mas talvez ela não seja mais indicada para você, né? Então, isso durante a consulta a gente aborda, indica e avalia corretamente para qual paciente a gente vai indicar esse tratamento. Muito bem, espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? Eu faço com muito carinho, né, dentro da minha casa. Como eu disse para minha equipe, né, a gente não está operando, mas a gente tem que agregar valor, a gente tem que agregar conhecimento, né? Sempre da melhor forma possível, sempre orientando, né, de uma forma bem transparente todos os pacientes, né? Esse é o nosso objetivo, é assim que a gente trabalha, todos os pacientes a gente expõe de uma forma bem clara, né, o que a gente consegue com a cirurgia plástica, o que a gente não consegue. Não adianta submeter um paciente a um procedimento achando que ele vai ficar de um jeito e o paciente não vai. Então a gente tem que ser bem claro durante a consulta, né, para a paciente ter ciência daquilo que está sendo proposto. Aí a gente tem os melhores resultados, né? O paciente consciente, o cirurgião consciente, os resultados são sempre melhores.
certo? Muito bem, então agora na prática, como é que funciona? Então, é uma cirurgia, ela é feita no hospital, obviamente, né? Existe uma avaliação de toda a equipe, o paciente passa por uma avaliação com o cirurgião plástico, obviamente, ela vai passar com uma avaliação com o anestesista, ela é submetida a exames de sangue, a exames ultrassonográficos, a gente vai fazer uma ecografia do abdômen, por exemplo, né? E dependendo do paciente se ele é fumante ou não, a gente faz um raio-x, tem outros exames. Então, o pré-operatório funciona mais ou menos dessa maneira. É muito importante a paciente passar por todo esse rito, o cirurgião, exames de sangue, exames ecográficos, uma avaliação cardiológica, muitas vezes, dependendo da idade da paciente, né? Se a paciente tem comorbidades, uma avaliação anestésica é importantíssima. O anestesista é um colega médico que vai estar durante a cirurgia. Ele tem que ter ciência total dos problemas, se a paciente tiver fumante, tem pressão alta, diabetes, enfim, uma série de questões que é muito importante o anestesista também saber. Bom, então é uma cirurgia que ela tem uma duração, em média, né, tem variações, de 2 até 4, 5, dependendo, até 6 horas. Esse é o nosso limite máximo para operar essa paciente. A grande maioria fica em torno de 3 horas, 4 horas de cirurgia, certo? Então, como eu disse, ela é um procedimento feito em bloco cirúrgico, tem todo um pré-operatório, uma avaliação anestésica, exames de sangue. Se a paciente está apta à cirurgia, perfeito, a gente vai encaminhá-la para a cirurgia. Durante a consulta, obviamente, são muitos detalhes, eu não vou ficar pormenorizando aqui em todos os detalhes, mas para o paciente ter uma ideia. Então, pré-operatório é importantíssimo, avaliação, diagnóstico importantíssimo, pré-operatório é importantíssimo para que a paciente sempre seja submetida a um procedimento com segurança, né? Esse é um dos pilares, toda a minha equipe sabe isso, é muito importante, né? A segurança é um dos pilares e ele é fundamental. Muito bem, então vamos passar para a próxima. Acho que a gente pode passar para as perguntas que muitos pacientes fizeram, né? Esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, uma outra questão também, só para passar, em relação à segurança, né? Todas essas cirurgias, elas, como a gente falou, existem protocolos. O que são os protocolos? Protocolos são regras, são normas internacionais que todos devem seguir. Obviamente que toda a minha equipe, eu e toda a minha equipe, nós seguimos, né? O protocolo, o rito, né? O rito do protocolo, ele manda o quê? Sempre, essas pacientes que vão fazer cirurgias de mais de 1 hora, de 2 horas, sempre elas têm que utilizar alguns requisitos básicos de segurança, né? Quais são esses requisitos? Quais são? Então, meia elástica, todas as minhas pacientes que vão para a cirurgia de lipoaspiração utilizam meia elástica, 100% dos casos todo mundo utiliza. As botas de retorno venoso é importantíssimo, aquele aparelhinho que fica fazendo uma massagem, entre aspas, na perna da paciente é muito importante para a gente prevenir complicações, né? Medicação no pós-operatório, todos os pacientes utilizam também a medicação no pós-operatório. Drenagem linfática, fisioterapia, tanto muscular nas pernas quanto respiratória, né? A nossa equipe já está programada, no dia seguinte a gente já começa os exercícios de fisioterapia. Deambulação, começar a caminhar precocemente, nada de ficar deitada, nada de ficar dormindo o dia inteiro. O paciente tem que, no dia seguinte, já começar a caminhar. É importantíssimo a paciente deambular, caminhar precocemente. A gente evita muitas complicações, a gente evita com essas medidas. E claro, existem uma outra série de medidas também, que são os pormenores que no consultório a gente conversa. Muito bem, vocês estão gostando do vídeo? Depois me dá um feedback, me dá um retorno se vocês estão gostando. Bom, vamos partir para as dúvidas agora. Recebi algumas dúvidas, achei umas muito interessantes. Eu selecionei 5, tá? A gente teve lá dezenas, achei bem legal, que as pacientes estão muito interessadas em fazer essa cirurgia, as pacientes contribuíram. É uma troca, né? A gente troca informação, porque a troca de informações, a gente agrega conhecimento, né? É muito mais importante eu passar conhecimento para vocês, porque vocês também agregam valor, agregam conhecimento para quando vocês vierem na consulta, para fazer uma cirurgia mais tranquila. Tenho certeza que vocês vão mostrar também para muitos familiares, para quem vai cuidar de vocês, né? Então a gente vai distribuindo a informação é livre. Muito bem, primeira pergunta. Eu posso fazer a lipo mais de
uma vez? Posso fazer 2 vezes, 3 vezes? Bom, seguinte, poder tu pode, é possível fazer, a gente chama isso de lipo secundária, lipo terciária, né? A lipoaspiração ela pode ser feita mais de uma vez. O que acontece? A cada lipoaspiração, a quantidade de gordura na área vai diminuindo, né? O acúmulo de gordura vai diminuindo. Então, o corpo começa a produzir um estímulo de colágeno ali, que a gente chama de fibrose. Então, a cada lipoaspiração é mais difícil, né, e às vezes mais demorado também, para a gente retirar a mesma quantidade ou uma quantidade até menor do que a gente retirou na primeira cirurgia. Então, claro que o ideal é sempre que for fazer uma cirurgia que se faça uma vez só, né? Às vezes o paciente engordou, passou 3, 4 anos, ele acabou ganhando um peso, e o paciente acabou tendo algumas áreas que antes não apresentavam acúmulo de gordura, acabaram apresentando, ou mesmo aquelas áreas em que a paciente já tinha, acabou voltando um pouco. Isso é possível. Então pode ser feito, mas tem que ser feito com muita parcimônia, né? A avaliação ela tem que ser muito precisa, e isso na consulta, né, de cada paciente é muito detalhe para a gente passar para ele, né? Ele tem que saber a cada lipoaspiração a quantidade de gordura provavelmente vai ser, a quantidade de gordura retirada provavelmente vai ser menor, né? Uma outra dúvida bem interessante, como é que é a dor no pós-operatório, né? Os pacientes têm muita essa questão, vai doer muito, eu conheço alguém que fez e ela ficou dias na cama. Bom, a dor, o que eu explico para todos os pacientes? Claro que cada um tem um limiar de dor, né? O que eu posso dizer assim, a paciente quando ela é bem avaliada, né, e bem acompanhada no pós-operatório, a dor na lipoaspiração não costuma ser muito intensa, né? Uma dor de leve, alguns pacientes um pouco mais moderado. Essa é a importância de tu ter um bom anestesista, né, que faz uma avaliação pré-operatória e transoperatória, diminuindo a dor do paciente durante a cirurgia, isso é muito importante, na sala de recuperação. E com o esquema que a gente deixa de analgesia no pós-operatório, os pacientes toleram muito bem analgésicos, inflamatórios, a deambulação caminhar precocemente, né, para que aquele líquido não fique pressionando a pele do paciente, então isso alivia bastante a dor, né? Então a maioria dos pacientes tem uma boa tolerância, né? A maioria dos pacientes evolui muito bem da dor, muito bem. E aí eu já faço um gancho para outra pergunta, que é quanto tempo de recuperação? Geralmente assim, uma lipoaspiração depende da quantidade das áreas, né, que a gente lipoaspira, mas um tempo médio é em torno de 7, 10 dias de recuperação. Se a paciente, seguindo agora a pergunta anterior, se a paciente segue as orientações, a dor vai ser bem controlada, ela vai poder voltar mais rapidamente, mais precocemente para suas atividades também. Então, dia após dia, o paciente vai se recuperando. Então, o paciente que vai fazer uma lipoaspiração, ela tem que ter em média um tempo de 10 dias, dependendo até 15 dias, que é o tempo médio de recuperação para a maioria das pacientes. Claro que isso eu estou falando em geral, né? Tem pacientes que se recuperam em menos de uma semana, tem pacientes que levam um pouquinho mais, em torno de 17, 18, 20 dias, certo? Mas uma média em torno de 10, 15 dias para a gente fazer a nossa lipoaspiração. Uma outra dúvida, temos que usar meia. Aliás, temos que usar malha, né? A meia a gente já falou, a gente utiliza em todos os pacientes, não só em cirurgias de lipoaspiração, a gente utiliza em cirurgias de abdominoplastia, de mama, de mastopexia, de face, de nariz, em todas as cirurgias a gente utiliza a nossa meia. Então, qual que é a função da malha modeladora, né? Existem muitas marcas no mercado, muitas cores, muitos diferentes tipos, né? Diferentes modelos também. A função da malha modeladora é justamente essa, diminuir também o edema, o inchaço, a paciente incha menos, dói menos no pós-operatório. A malha ela dá um conforto para o paciente, ela controla melhor o inchaço, o paciente vai inchar menos com a malha. E ela dá uma sensação de segurança para o paciente, né? A paciente não tem aquela sensação que tem algo solto, né? E ela ajuda a pele a colar novamente. E a última pergunta, que eu quero fechar o nosso assunto, quem for ver esse vídeo, diz para as pessoas que tem que pegar um café e um chimarrão para assistir esse vídeo, que ele é um pouquinho longo, mas eu acho que foi muito produtivo e acrescentou muitas informações para o paciente que está pensando em fazer essa cirurgia, certo? Por que quero fazer, mas tenho medo, né? Gente, a maioria das pacientes tem medo da lipoaspiração, né? Isso é normal. Por que as pacientes têm medo? Eu explico isso durante a consulta
Por que a nossa consulta leva 1 hora e meia? Porque eu explico tudo isso, né? É muito comum, é muito normal a paciente sentir medo da lipoaspiração. Isso é algo inconsciente, né? A paciente ela não tem, sabe por quê? Não tem uma resposta imediata. Porque quando você vai lá no Google e digita lipoaspiração, você vai encontrar muitos casos de pacientes que tiveram complicações gravíssimas, inclusive com óbito, meninas que faleceram no Rio, São Paulo, Florianópolis, Nordeste, Porto Alegre. Então, isso acaba causando um certo temor, né, nas pacientes. E outras complicações que a amiga fez e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o que eu explico para todas as pacientes assim? A lipoaspiração, ela é um procedimento muito seguro de ser feito, muito seguro e muito eficiente para retirada de gordura. Quando feita, quando realizada por um profissional qualificado, um profissional capacitado para fazer isso, né? Que segue todas as normas, A lipoaspiração, ela é muito segura, é muito eficiente para retirar de gordura, mas ela é um procedimento de alta complexidade, né? Ela não pode ser feita em qualquer ambiente, ela tem que ser feita num ambiente totalmente controlado, como um hospital. E não pode ser feita por qualquer profissional, né? O profissional tem que ser capacitado, um cirurgião plástico para realizar a lipoaspiração, porque ela é um procedimento de alta complexidade. Existe toda uma angulação de cânulas, posicionamento de pacientes, tipos de cânulas, quantidade de infiltração, né? O cálculo que é feito para a retirada dessa gordura, os mecanismos pré e pós-operatórios que serão utilizados para a proteção desse paciente. Existe uma série de medidas, né? E tudo isso é pensado, tudo isso tem estudos por trás que já foram testados, são estudos que são feitos para proteger o paciente. Então, todo cirurgião tem que seguir essas normas, né? Seguindo essas normas, então, a gente protege o nosso paciente, né? A gente protege o nosso paciente, a gente protege a pessoa que confiou, né, o seu corpo, que confiou sua vida. Então, é muito importante a gente manter essa relação de troca com o paciente. O paciente está confiando a vida dele em você. Então você tem que arcar, você tem que carregar esses protocolos em todas as cirurgias, certo? E obviamente que eu carrego em todas as cirurgias, executo, atuo, sempre eu e a minha equipe, juntos, né? Muito bem, eu acho que foi bem produtivo, eu acho que esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas acho que foi bem produtivo, né? Essa nossa manhã falando sobre cirurgias plásticas. Você pode ver esse vídeo a qualquer hora, né? Não tem um período específico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero o retorno. Pode escrever aqui embaixo no YouTube ou mesmo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que tem interesse em fazer a cirurgia plástica ou que está procurando mais informações, não só sobre lipo, né? A gente vai postar muitos assuntos. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo aí. A gente se doa com muito carinho, né? A gente faz da melhor forma possível sempre. Eu cobro da minha equipe, né? A gente sempre trabalha com excelência. Eu digo, a gente não pode estar com uma perna dentro e uma perna fora. A gente tem que se doar ao máximo. Então, é assim que todos nós trabalhamos, sempre alinhados. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!